Seja bem-vinda, irmã Marlu, você pode começar a sua apresentação. Então, boa noite a todos. Minha saudação aos coordenadores deste curso, que tiveram a feliz iniciativa, de trazer o tema da sinodalidade para este espaço de reflexão, de sensibilização e de construção acadêmica. Então, na pessoa do professor Josélio, fica aqui a minha saudação ao professor Edmar Brígido e ao professor Padre Valdir Borges, a quem agradeço pela oportunidade. Minha gratidão, de forma muito especial, ao professor Padre Elias Wolff, por tamanha generosidade de dividir comigo o precioso tempo desta aula. Meu abraço fraterno e afetuoso, ainda que pela telinha, a todos vocês, alunos e alunas, que se interessaram pelo tema, demonstrando interesse, não só interesse, mas corresponsabilidade com a Igreja Sinodal. É o interesse de vocês que nos reúne e nos une nesta noite. Eu sou Marlu Cibele, sou leiga casada, faço parte da comunidade paroquial do Santuário Salete, aqui em Curitiba, também faço parte do COMIDE da Arquidiocese de Curitiba e sou da família do Movimento dos Focolares, que deseja viver com fidelidade o carisma da unidade. Eu sou servidora pública aposentada do Judiciário Federal. A minha pequena participação hoje não se deve ao fato de título sobre o assunto, até porque, em se tratando de igreja, o grande título é de sermos cristãos e cristãs, batizados e batizadas, e, portanto, membros da Igreja de Cristo. Então, ser reconhecida como discípula do Mestre Jesus é o meu ideal e é o que me traz aqui nessa noite, Mas eu estou aqui porque eu faço parte, como representação feminina e leiga, do grupo de reflexão e preparação do Sínodo da Arquidiocese de Curitiba. Desta forma, eu sou uma demonstração de como, na prática, as dioceses buscaram atender os apelos do Papa Francisco, compondo equipes bem heterogêneas nas dioceses. Então, eu vou compartilhar aqui o material que eu preparei. Vamos ver se vai bem. Vai bem aí? Deu certo, inclusive ficou em tela cheia, ficou ótimo aqui. Ótimo, então vamos lá. Então está aí o tema proposto, Esse módulo do curso que traz o ecumenismo e a solidariedade entre todos os cristãos. Então vamos seguindo aí nessa aventura, nessa viagem dessa noite, não é? E eu quis iniciar trazendo o discurso do Papa Francisco na abertura do Sínodo, lá em outubro de 2021, porque assim a gente consegue penetrar mais no coração do Papa, não é? Quando nos lançou aí essa proposta de um sínodo para todo o povo de Deus, e não só para a hierarquia da Igreja. Diz o Papa no seu discurso de abertura: vivamos este sínodo no espírito da ardente oração que Jesus dirigiu ao Pai pelos filhos, para que todos sejam um. Então, diante dessa fala do Papa, a gente já percebe o tom ecumênico dessa proposta, para que todos sejam um. E é a isso que somos chamados: a unidade, a comunhão, a fraternidade que nasce de nos sentirmos abraçados pelo único amor de Deus. Então, esse sentimento de família, de unidade, de comunhão, permeia todo esse caminho do sínodo, dessa fase do sínodo que a gente iniciou lá em outubro de 2021 e quer coroar, em 2023. Diz o Papa ainda: por isso, o único povo de Deus. Caminhemos em conjunto para fazer a experiência de uma igreja que recebe e vive o dom da unidade e se abre à voz do Espírito. Então, cada vez que a gente ouve essa expressão povo de Deus, ela engloba
todos, né? Cada vez que a gente deixa com tanta autoridade, firmeza, essa expressão unidade entrar no nosso ouvido, que ela entra também no coração e a gente percebe que ninguém pode ficar de fora. Continua o Papa, entretanto, o sínodo, ao mesmo tempo, que nos proporciona uma grande oportunidade para a conversão pastoral em chave missionária e também ecumênica, não está isento de alguns riscos. Vejam que o Papa fala de conversão, né? De mudança de mentalidade, mudança de postura, e ele fala da chave missionária, mas fala também da chave ecumênica. E ele fala que é preciso tomar cuidado com alguns riscos, e elenca 3 riscos. Ele diz que o primeiro risco é o risco do formalismo. Vou ler aqui o que o Papa diz para ser muito fiel. Pode-se reduzir o sínodo a um evento extraordinário, mas de fachada. Precisamente como se alguém ficasse a olhar a bela fachada de uma igreja sem nunca entrar nela. Pelo contrário, o sínodo é um percurso de efetivo discernimento espiritual que não empreendemos para dar uma bela imagem de nós mesmos, mas a fim de colaborar melhor para a obra de Deus na história. Então, é preciso cuidar com o risco do formalismo. Mas ele dá mais um passo, fala de um segundo risco, do intelectualismo. Isso mexe com a gente um pouco nessa noite. Diz o Papa, o risco da abstração. A realidade vai para um lado e nós, com as nossas reflexões, vamos para o outro. Transformar o sínodo numa espécie de grupo de estudo, com intervenções cultas, mas alheias aos problemas da igreja e aos males do mundo. Uma espécie de falar por falar, onde se pensa de maneira superficial e mundana, acabando por cair nas habituais e estéreis classificações ideológicas e partidárias. O Papa fala de um terceiro risco, o imobilismo. Dado que se fez sempre assim, isso ele já falava na Evangelii Gaudium, esta afirmação fez-se sempre assim, é um veneno na vida da igreja, é melhor não mudar. Quem se move nesse horizonte, diz o Papa, mesmo sem se dar conta, cai o erro de não levar a sério o tempo que vivemos. Então, o risco é que, no fim, se adotem soluções velhas para problemas novos, um remendo de pano cru que acaba por criar um rasgão ainda maior. Então, cuidemos, né, dentro desse sentimento do Papa, dessa iluminação do Papa, de não cair nesses riscos. Mas o Papa vai além na sua carta de abertura e diz: a participação é uma exigência da fé batismal. Sentimento de pertença, né, gente? De fato, como afirma o apóstolo Paulo, num só espírito fomos todos batizados para formar um só corpo. O ponto de partida no corpo eclesial é este e mais nenhum, o batismo. Bom, diante dessa fala do Papa, já na abertura do sínodo, a gente percebe os tons muito ecumênicos, porque é o batismo que permeia, né, todo o sentimento, toda a ideia, mais do que ideia, toda a realidade de um sínodo que se propõe para todo o povo de Deus. Uma grande novidade, né? Um privilégio enorme que nós vivemos nesse momento histórico da vida da igreja. E eu trago essa minha contribuição, pequena contribuição nesta noite, a partir do material de apoio do sínodo. Vocês receberam aí a referência bibliográfica do curso, e lá tinha o documento preparatório, o Vadimeco, né? Na verdade, o documento preparatório põe-se a serviço do caminho sinodal de modo especial como instrumento para favorecer essa primeira fase de escuta e consulta do povo de Deus nas igrejas particulares, né? Então, nessa fase diocesana, nós recebemos, então, o documento preparatório e ele vem acompanhado, né, com esse anexo valioso, precioso, que é o vadimeco metodológico, né? Então, é um anexo do documento
preparatório, ele traz questões mais práticas. Então, a partir do que consta do documento preparatório do Vadimeco, com sinais luminosos, né, de ecumenismo, é que eu trouxe, né, eu colhi no documento preparatório no Vadimeco esses sinais luminosos, essas centelhas de ecumenismo para trazer como ponto de partida nessa noite. Diz lá no documento preparatório que entre os principais objetivos que enunciam a sinodalidade como forma, como estilo e como estrutura da Igreja, o regenerar as relações entre os membros das comunidades cristãs, assim como entre as comunidades dos demais grupos sociais, por exemplo, comunidade de crentes de outras confissões e religiões, organizações da sociedade civil, movimentos populares, etc. Isso está lá no documento preparatório número 2. Mas eu queria trazer também para vocês o primeiro desses objetivos elencados, né? O primeiro deles, veja que beleza, fazer memória do modo como o Espírito orientou o caminho da Igreja ao longo da história e como hoje nos chama a ser juntos testemunhas do amor de Deus. Quando ele fala de sermos juntos testemunhas do amor de Deus, é todo o povo de Deus, né? Os cristãos e cristãs, batizados e batizadas. E é muito forte quando diz aqui no documento preparatório que entre os objetivos principais está o regenerar as relações entre os membros das comunidades cristãs. Dentro do documento preparatório, lá no número 8, tem um apelo a caminhar juntos, e diz lá que, em alguns países, os católicos, em conjunto com outros cristãos, experimentam formas de perseguição até muito violentas, e não raro o martírio. Se, por um lado, predomina uma mentalidade secularizada que tende a eliminar a religião do espaço público, por outro lado, existe um fundamentalismo religioso que não respeita as liberdades dos outros, alimentando formas de intolerância e de violência que se refletem também na comunidade cristã e nas suas relações com a sociedade. Não raramente, os cristãos adotam as mesmas atitudes, fomentando, inclusive, divisões e contraposições até na Igreja. E aqui é dispensável fazer grandes comentários, não é? Porque, de fato, nós cristãos, às vezes, nos perseguimos uns aos outros por conta de denominação, né? De igreja. Inclusive, foi muito bonita a noite de encerramento na Semana de Oração pela Unidade Cristã. A última noite, sexta-feira, foi na Igreja Católica. Eu tive o privilégio de acolher o grupo aqui no Santuário Salete, quando o reverendo anglicano tocou exatamente nesse ponto, né? Nós estamos no mesmo caminho como cristãos, no mesmo caminho de perseguição, né? de sofrendo violências e até martírio, mas muitas vezes nós somos protagonistas, né? dessa perseguição. Diz lá ainda no documento preparatório, agora no número 15, que nós fazemos parte de uma igreja constitutivamente sinodal. Então, nesse caminhar juntos, peçamos ao Espírito que nos leve a descobrir como a comunhão que compõe na unidade a variedade dos dons, e essa diversidade de dons é um grande presente, uma beleza na vida da igreja, dos carismas e dos ministérios, tem em vista a missão. Uma igreja sinodal é uma igreja em saída, uma igreja missionária com portas abertas. Isso inclui a chamada a aprofundar as relações com as outras igrejas e comunidades cristãs, com as quais estamos unidos mediante o único batismo. Então, vocês vão perceber que no documento preparatório e no Vadimeco, a expressão batismo é muito forte, porque é no batismo que compõe a grande família dos filhos e filhas de Deus, o povo de Deus a caminho, que está toda a força dessa proposta, né, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Além disso, a perspectiva de caminhar juntos é ainda mais ampla e abrange toda a humanidade,
na qual compartilhamos as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias. Uma igreja sinodal é um sinal profético, sobretudo para uma comunidade de nações incapaz de propor um projeto partilhado através do qual perseguir todos. Ora, se nós, como igreja, não testemunharmos, né, que estamos no mesmo caminho, vai ser difícil para que o mundo entenda qual é a proposta do discipulado de Jesus. Diz lá no documento preparatório, no número 28, sobre as diferentes articulações de sinodalidade. E o documento preparatório nos lança uma proposta muito bonita, que é de fazer releitura das nossas experiências. E nessa releitura é necessário ter em consideração que caminhar juntos pode ser entendido de acordo com duas perspectivas diferentes, fortemente interligadas. A primeira diz respeito à vida interna das igrejas particulares, as relações entre os indivíduos que as constituem. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de estarmos no mesmo com os nossos irmãos e irmãs da mesma fé que professamos, da mesma igreja. Ele diz mais, em seguida considera as relações dos bispos entre si e com bispos de Roma. E às vezes a gente percebe assim tanta desavença, tanta dificuldade de compreensão, de tolerância, de respeito entre os próprios bispos, entre alguns bispos e o Papa, enfim. Para finalizar, essa perspectiva abrange também as relações e as iniciativas comuns com os irmãos e as irmãs das demais confissões cristãs, com os quais partilhamos o dom do mesmo batismo. No documento preparatório, e é repetido lá no Vadimeco, que é a parte mais prática, foi-nos apresentado 10 núcleos temáticos a aprofundar, de tal forma que as dioceses tiveram, assim, a liberdade de escolher alguns, porque às vezes era difícil fazer um processo de escuta muito consistente, né? Com o tempo necessário, com a profundidade necessária, de todos os 10 núcleos temáticos. Mas o 7º núcleo, entre os 10 propostos, diz respeito ao ecumenismo com as outras confissões cristãs. O diálogo entre cristãos de diferentes confissões, unidos por um único batismo, ocupa um lugar particular no caminho sinodal. Que relacionamentos mantemos com os irmãos e as irmãs das outras confissões cristãs? A que âmbitos esses relacionamentos se referem? Que frutos colhemos desse caminhar juntos? Quais são as dificuldades? Como podemos dar o próximo passo para caminharmos uns com os outros? Então, são linhas gerais de questionamentos que as dioceses receberam como propostas nesse processo de escuta, como núcleo temático que abrange o ecumenismo. E daí nós avançamos um pouco para ver aí esses sinais luminosos aí de ecumenismo no Vadimeco, né, que é a parte mais prática dos documentos preparatórios do sínodo. Diz no Vadimeco, lá no número 1, no iniciozinho dele, a sinodalidade representa o caminho capaz de renovar a igreja pela ação do Espírito Santo, escutando juntos o que Deus tem a dizer ao seu povo. Contudo, este caminhar juntos não só nos une mais profundamente uns aos outros como povo de Deus, como também nos envia a prosseguir a nossa missão como testemunha profética, que abraça toda a família da humanidade, juntamente com as confissões cristãs, nossas irmãs, e outras tradições de fé. Então, é muito forte, não é? É muito bonito quando fala que é preciso a gente assumir essa missão como testemunha profética, que abraça toda a família da humanidade. Veja que a proposta é ousada, mas ou é ou não é. Ou somos povo de Deus ou não somos. Fica muito claro isso nesta proposta.
O objetivo deste sínodo e do processo sinodal, que consta lá, tanto no documento preparatório, no número 32, como é repetido lá no Vade-Mecum, é evidente que o objetivo deste sínodo não é produzir mais documentos. Seria fácil se fosse só isso, gente, produzir mais um documento. Pegavam uns especialistas aí, uns teólogos, né? Uns doutores, e compunham um documento bonito. Pelo contrário, destina-se a inspirar as pessoas a sonhar com a igreja que somos chamados a ser, a fazer florescer as esperanças das pessoas, a estimular a confiança, a vendar, a faixar as feridas, a tecer relações novas e mais profundas, inclusive com os nossos irmãos e irmãs de outras denominações cristãs, a aprender uns com os outros, a construir pontes, a iluminar mentes, a aquecer corações e a dar força de novo às nossas mãos para a nossa missão comum. E essa missão comum é de todo o povo de Deus, né? Dos batizados e batizadas. Diz lá no Vade-Mecum, no final, este processo sinodal procura avançar para uma igreja que seja mais frutuosa ao serviço da vinda do reino dos céus. Então, gente, esse nosso processo, esse nosso caminho aqui, ele faz parte dessa proposta, né? Que a gente nos ocupe desse assunto, né? Que a gente reflita sobre isso, que a gente utilize desse sínodo como um olhar no espelho, não é? Um se olhar como igreja, como membro desse povo de Deus, como um batizado, como batizada, um exame de consciência para uma mudança de postura, de fato, uma conversão ecumênica, né? É a proposta. Princípios de um processo sinodal. Diz lá no Vade-Mecum quem é que pode participar desse processo. Se em outros sínodos quem participa são os bispos, nesse sínodo todo o povo de Deus. Ao mesmo tempo, para participar plenamente do ato de discernimento, é importante que os batizados escutem a voz de outras pessoas do seu contexto local, incluindo pessoas que abandonaram a prática da fé, pessoas de outras tradições de fé, pessoas sem crença religiosa. Veja como deve ser abrangente esse processo de escuta. Por esta razão, enquanto todos os batizados são especificamente convocados a participar no processo sinodal, ninguém, não importa a sua filiação religiosa, deve ser excluído de partilhar a sua perspectiva e experiências, na medida em que querem ajudar a igreja no seu caminho sinodal de procura que é bom e verdadeiro. Isto vale especialmente para aqueles que são mais vulneráveis ou marginalizados. Até porque a proposta é de ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo é livre, não é? Se manifesta e fala em várias realidades, não é? Em várias dimensões, em várias pessoas. Princípios de um processo sinodal. Escuta, discernimento e participação. Escutar é o método do processo sinodal. E discernir é o objetivo. Então, a participação é o caminho. Fomentar a participação leva-nos a envolver outros que têm opiniões diferentes das nossas. Olha, fomentar a participação dá trabalho, mas não tem outro caminho. Não tem, porque se nós formos nos ouvir só entre aqueles que comungam das mesmas ideias, esse processo vai ser muito capenga, não é? E nós não vamos crescer com ele. O discernimento surge a partir do diferente. Ouvir aqueles que têm os mesmos pontos de vista que nós não dá frutos. O diálogo implica encontrar-se com opiniões diferentes. De fato, muitas vezes, Deus fala através da voz daqueles que facilmente podemos excluir, por de lado ou deixar de contar com eles. Olha, tem sido um desafio nós agruparmos, né, pessoas que não teriam oportunidade de se manifestar porque não estão dentro das lideranças das nossas paróquias. Devemos fazer um esforço especial para ouvir aqueles que podemos ser tentados a considerar pessoas menos importantes e aqueles que nos obrigam a
considerar novos pontos de vista que podem mudar a nossa forma de pensar. Aí o Vadimeco apresenta de uma forma muito bonita e desafiadora as atitudes que cada um de nós deve ter para participar desse processo sinodal. Então, os sínodos são um tempo para sonhar e gastar tempo com o futuro. Somos encorajados a criar um processo local que insere as pessoas sem excluir ninguém, a criar uma visão do futuro cheia da alegria do Evangelho. As seguintes disposições ajudarão os participantes. E lá o Vadimeco elencou várias. Eu pensei algumas aqui. Ouvir todos e cada um. Aprendendo uns com os outros, poderemos refletir melhor esse poliedro maravilhoso que deve ser a Igreja de Jesus Cristo. E não pensar, né, naquela pirâmide, né, mas nesse poliedro maravilhoso, a Igreja de Jesus Cristo. Aproximação através do diálogo ecumênico e interreligioso. Sonhar juntos e caminhar uns com os outros através de toda a família humana, diz lá no Vadimeco. O Vadimeco fala também de armadilhas. Veja que o Papa falou de riscos lá no seu discurso de abertura. O Vadimeco fala das armadilhas, né? A tentação de um olhar que não ultrapassa os limites visíveis da paróquia, porque é muito mais fácil a gente fazer ali um encontro com as nossas lideranças, né? Com o CPP e ali responder os questionamentos. Dando expressão ao Evangelho nas nossas vidas, as leigas e os leigos atuam como fermento no mundo em que vivemos e trabalhamos. No mundo, um processo sinodal é um tempo de diálogo com pessoas do mundo da economia, da ciência, da política, da cultura, das artes, minha aula. das iniciativas sociais. Será um tempo, tem que ser um tempo para refletir sobre a ecologia e a paz, sobre as várias questões da vida e sobre as migrações. Então, é preciso ter horizontes bem alargados. Já, minha filha, já. O processo sinodal é também uma oportunidade para aprofundar o caminho ecumênico com as outras comunidades, bem como o nosso diálogo com as outras. E tem uma outra armadilha, a tentação do conflito e da divisão. Vejam que é preciso não perder de vista, não tirar do coração esse sonho de Jesus, essa oração de Jesus, Pai, que todos sejam um. Essa é a oração ardente de Jesus ao Pai, pedindo a unidade entre os seus discípulos. O Espírito Santo leva-nos mais profundamente à comunhão com Deus e uns com os outros. As sementes da divisão, gente, não dão frutos. É inútil tentar impor as nossas ideias a todo mundo através da pressão, ou desacreditar quem sente as coisas de forma diferente de nós. A principal pergunta para a consulta é a questão fundamental do sínodo. Uma igreja sinodal, ao anunciar o evangelho, caminha em conjunto. Essa é uma premissa. Como é que este caminho em conjunto está a acontecer hoje na vossa igreja local? Estamos caminhando em conjunto em ecumenismo? Que passos é que o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos, como igrejas cristãs, como povo de Deus? Ao responder essa pergunta, nós somos convidados a fazer muitas reflexões profundas, precisam ser verdadeiras, precisa ser, de fato, um exame de consciência. É preciso recordar as nossas experiências, que experiências da nossa igreja particular, a interrogação fundamental nos traz à mente. Como é que está o nosso caminhar juntos com as demais igrejas cristãs? Reler essas experiências mais profundamente. Quando eu releio essas experiências, que alegria elas me proporcionam, que dificuldades, obstáculos, que dores, que feridas elas fazem emergir, e quais são as intuições, as iluminações que elas me suscitam.
E é preciso colher esses frutos para que a gente possa compartilhar nessas experiências onde ressoa a voz do Espírito. O que ela nos pede? Quais são os pontos a confirmar, as perspectivas de mudança, os passos que nós precisamos e podemos dar? Onde nós alcançamos um consenso? Que caminhos se abrem para a nossa igreja particular? E daí eu já vou em linhas de encerramento aqui. Se por um lado o Papa apresentou aquela carta de abertura, aquele discurso de abertura tão forte, né? tão tocante, com tanto apelo à conversão e a um abraço em conjunto dessa proposta do sínodo, em seguida, houve o encaminhamento de uma carta conjunta do secretário-geral do Sínodo dos Bispos e do presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos aos bispos responsáveis pelo ecumenismo. E nessa carta tem algumas falas muito interessantes, né? Garantir a dimensão ecumênica no caminho sinodal, porque a sinodalidade e o ecumenismo são processos de caminhar juntos. O diálogo entre os cristãos de diferentes confissões, unidos por um único batismo, ocupa um lugar especial no caminho sinodal. É impossível falar em caminho sinodal sem nós pensarmos que os nossos companheiros nesse caminho são os irmãos e irmãs das diversas denominações aí cristãs. O ecumenismo pode ser entendido como uma troca de dons. Recorda-se que um dos dons que os católicos podem receber dos outros cristãos é a experiência e a compreensão da sinodalidade. Nós temos muito que aprender com algumas igrejas cristãs sobre esse caminho sinodal. E eu vou encerrando por aqui, porque depois, no momento da partilha, a gente conversa um pouco sobre a experiência da Semana de Oração pela Unidade Cristã, que realizamos em Curitiba, não é? E em todo o Brasil na semana passada. Então, é uma alegria muito grande que a gente esteja tendo essa conversa exatamente quando a gente ainda vive as alegrias da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Fica aqui meu agradecimento, né, por terem compartilhado comigo deste momento. Obrigado, Marluce, por esta linda reflexão e provocação para incluirmos cada vez mais a ecumenicidade no horizonte do nosso caminho sinodal. Eu sou o professor Elias Wolff e agradeço o convite que me foi feito para, em parceria com a Marluce, desenvolver alguns elementos sobre a relação entre sinodalidade e ecumenismo. Parabenizo o professor Edmar, Josélio, professor Valdir Borges, por essa iniciativa necessária, urgente, muito significativa de aprofundar elementos, né, do caminho sinodal. Eu vi ali o elenco, o roteiro temático que vocês trabalharam aqui, desde o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, a história do sínodo, enfim, tantos outros temas, e hoje, particularmente, então, trabalhando a questão do ecumenismo e sinodalidade. Como eu disse antes, eu sou o professor Elias Wolff, do programa de pós-graduação em Teologia da PUC do Paraná, e reitero que é uma grande honra para mim fazer essa parceria com a Marluce, buscando, assim, desenvolver alguns aspectos, né, da ecumenicidade do sínodo, ou do caminho sinodal que nós estamos vivendo atualmente. E antes de trabalhar algo relativo ao sínodo propriamente dito, eu quero partilhar com vocês alguns pressupostos que eu entendo serem fundamentais para pensarmos ecumenismo.
Ecumenismo, antes de mais nada, e creio que isso se coloca muito bem também no horizonte da sinodalidade, do caminho sinodal que estamos percorrendo. Antes de mais nada, é um pressuposto de fé. Pressuposto de fé em que sentido? De afirmarmos na nossa consciência cristã, na nossa vida eclesial, que é possível realizar aquele desejo de Jesus, que todos seus discípulos, discípulas, formem uma só comunidade, ou sejam ou formem comunidades visíveis, institucionais diferenciadas, mas no mesmo espírito evangélico, num discipulado de convergência, de consenso no testemunho da fé. Por isso, o ecumenismo torna atitude de fé um imperativo categórico da consciência cristã. Como falou, era só isso que você queria perguntar? Pode fazer duas, eu deixo. Um segundo elemento importante é pensar no ecumenismo, na ecumenicidade do caminho sinodal, como uma atitude de conversão. Eu vou ver se a nona tem uma comida lá. A Luzia está conversando ali, está com o microfone ligado, vou mutar ela. Ok. Atitude de conversão. Isso é de fundamental importância, porque todo o caminho sinodal é uma revisão de vida cristã e eclesial. É uma revisão de princípios, de valores fundamentais que orientam o testemunho, que orientam o discipulado. E nesse contexto de caminhada de conversão, de caminho de conversão, está também a relação, a dentra, naturalmente, mas e a destra, ou com outras igrejas, com outras religiões, outras formas de compreender o mistério de Deus, o mistério da vida, a realidade na qual nós nos encontramos. E para nós cristãos, eu retomo a encíclica de João Paulo II, que diz que a unidade dos cristãos é possível com uma condição de estarmos humildemente conscientes de termos pecado contra a unidade e convencidos, então, da necessidade da conversão. Olha, eu acho que esta expressão da Ut Nunc Sinte está muito vinculada com toda a proposta do caminho sinodal, incluindo o ecumenismo nesta caminhada, porque não há possibilidade de renovação da mentalidade teológica, doutrinal, de práticas de espiritualidade, de missão, de estruturas de igreja, reformas como o Papa quer, sem pensarmos como é que fica a nossa relação com outras formas de ser igreja, com outras formas de viver o evangelho, de ser cristão, que se encontram nas tradições várias do protestantismo, da ortodoxia, do anglicanismo, do mundo pentecostal na atualidade. E eu gosto de ler um texto de Bernardo Sesbué, que quando fala de conversão, ele mostra 3 horizontes de conversão. Primeiro, a conversão do coração, que leva ao ecumenismo da caridade. Conversão do coração significa ter no teu coração o outro, a outra pessoa, a outra igreja, que crê de uma forma diferente, mas é teu irmão, é tua irmã. E ter no coração significa, então, exercitar a compaixão, compatos, né? Compaixão, ter o mesmo sentimento, como Paulo orienta em Efésios, os mesmos sentimentos de Cristo. E quem tem a compaixão, então, também é simpático, né? A simpatia, simpatos, né? Igual sentimento, igual emoção, igual dor e igual alegria.
E pensando isso em termos de ecumenismo, como é de extrema importância pensar num caminho sinodal que nos leve realmente a sermos compassivos uns para com os outros, sermos simpáticos, não no sentido de agradáveis, mas no sentido de simpatós, de comunhão de emoções, comunhão de fé e emoção, então, ou moção, comunhão na moção do Espírito que leva à unidade. Pois bem, o segundo horizonte de conversão que o caminho sinodal nos propõe, e eu retomo outra vez Bernard Sesboué, é o caminho da inteligência, o caminho teológico, o caminho doutrinal. A Marluce nos lembrou que o Papa Francisco orienta para que o caminho sinodal não seja um intelectualismo, não seja criação de artigos, publicações de livros e belas teorias apenas. Mas precisamos, de alguma forma, rever categorias teológicas, rever conceitos, rever linguagem, rever a nossa concepção da fé cristã, em busca de sintonia, de convergência, de consenso com quem também é cristão e expressa de forma diferente. Então, o diálogo doutrinal, o diálogo teológico, é também um exercício de conversão ecumênica para caminharmos sinodalmente. E a terceira conversão importante se dá no horizonte confessional, no horizonte institucional, que o Papa Francisco tanto promove, a reforma das estruturas pastorais, estruturas de governo na igreja, estruturas paroquiais, em todos os níveis da igreja. Um terceiro pressuposto é a atitude do diálogo. Sinodalidade e ecumenismo, sem diálogo é impossível. E diálogo ecumênico transforma-se em diálogo de conversão, diálogo de salvação, mais do que exposição de ideias, é um espírito dialogal que os caminhantes, que os peregrinos, né, precisam desenvolver. A escuta, estamos no processo da escuta. Eu sou pároco aqui na paróquia Santo Antônio do Parolim, em Curitiba, e hoje mesmo eu encaminhei para o setor pastoral aqui da região, o resultado digamos, a escuta, né? Ou a consulta feita às lideranças pastorais aqui da paróquia. E achei muito significativo esse exercício que algumas pastorais fizeram de autointerpretação da consciência eclesial e da missão que fizeram, se reunindo e se escutando mutuamente para tentar responder a essa pergunta central, né? Como viver uma igreja sinodal, de comunhão, participação e missão. Isso leva a atitudes criativas, a novos enfoques, e o ecumenismo é algo que contribui para essas atitudes criativas, novos enfoques, novas interpretações da vida cristã e eclesial. Aliás, o número 6 do Decreto Unitatis Redintegratio fala que o ecumenismo contribui para a renovação da igreja. O ecumenismo contribui para a conversão eclesial, para a reforma da igreja, de tal modo que não há como pensar digamos, num redimensionamento estrutural, teológico, doutrinal e pastoral da igreja, sem considerar a questão ecumênica. E isso implica diretamente no processo sinodal. Pois bem, a partir desses elementos, então, eu creio fundamental pensarmos que tanto sinodalidade quanto ecumenismo se implicam mutuamente na consciência eclesial que cada um tem. São pilares dessa consciência, são elementos estruturantes da consciência eclesial. Ecumenismo, então, querer a unidade significa querer a igreja. Querer a igreja, querer a comunhão, a corresponsabilidade entre nós.
a resposta aos desígnios ou à vontade de Cristo, que todos sejam um, de tal modo que o ecumenismo não é apêndice ao ser e agir da igreja, não é algo paralelo. O ecumenismo é aquela comunhão que é constitutivo da natureza da igreja, busca a fidelidade da igreja na comunhão do mesmo Cristo, no mesmo evangelho, na mesma missão. Existe, então, uma relação identitária entre ecumenismo e igreja. E é nesta relação, no desenvolvimento dessa relação, que nós procuramos desenvolver uma sinodalidade mais ampla e profunda possível no ser igreja. Finalmente, essa expressão do Papa Bento XVI, que está também no documento de Aparecida, que para o ecumenismo é necessário que tenhamos gestos concretos. Não bastam manifestações de bons sentimentos. Fazem falta gestos concretos que penetrem no espírito, sacudam as consciências, impulsionando a conversão interior, que é fundamento de todo o progresso no caminho ecumênico. Da mesma forma, nós pensamos também no caminho sinodal. Gestos concretos como este da escuta, gestos concretos como a reorganização das relações entre os diferentes carismas, dons, ministérios, a corresponsabilidade do laicato como ministério ordenado, homens e mulheres, enfim, um modo de comunhão e participação que possibilita realmente vivermos o caminho sinodal e gestos concretos. Nós temos no âmbito ecumênico, pela nossa atuação desde o Concílio Vaticano II, presença e atuação em organizações ecumênicas de várias naturezas, sejam em âmbito nacional, regional, âmbito global. A Igreja Católica participa de 16 comissões de diálogo bilaterais, né, em todo o mundo, dialogando sobre questões várias, em todos os níveis, todos os âmbitos da fé cristã, participa de conselhos de igrejas, como aqui no Brasil, muito conhecido por nós todos, certamente, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, a Coordenadoria Ecumênica de Serviços e tantos outros, né? Enfim, o gesto concreto que a Marlúcia acabou de testemunhar também, né? Na semana passada, nós vivemos aqui em Curitiba e em várias outras cidades do Brasil, acredito, igrejas, enfim, a Semana de Oração pela Unidade Cristã. São de extrema importância esses gestos, né? Bom, a partir desses elementos, então, sem querer, e espero não repetir muito né, do que a Marluce falou, quero retomar alguns elementos aqui, sem querer repetir, que vêm mais diretamente, que estão contemplados mais diretamente nos documentos que nos orientam para o sínodo. Pois então, a plausibilidade de abertura ecumênica do processo sinodal é muito real e é muito presente. E nós vemos aqui, neste número 7, item 7, né, do documento preparatório, de que o diálogo entre cristãos de diferentes confissões, unidos num único batismo, ocupa um lugar particular nos caminhos sinodal, um lugar particular. Ou seja, tem uma atenção especial, há uma exigência muito específica da ecumenicidade do sínodo. E de tal modo que, se não contemplarmos isto, algo vai estar faltando no processo sinodal. Por quê? Porque é de fundamental importância compreender que
contribui, a ecumenicidade do sínodo, o ecumenismo, contribui, então, para a igreja, que seja comunhão, que seja fraternidade, que seja participação, que observe princípios como colegialidade, conciliaridade e subsidiariedade. E, por essa razão, então, oferece, de fato, né, o ecumenismo oferece as novas perspectivas, ou apresenta elementos criativos para compreender os pontos ou os elementos em questão no diálogo sinodal. A Marlúcia já apresentou aquelas questões fundamentais que são orientadoras da ecumenicidade do sínodo, que eu aqui retomo rapidamente. Como se realiza o nosso caminhar juntos, que permite à igreja anunciar o evangelho juntamente com outras igrejas? Em vários níveis, o ecumenismo local, o ecumenismo nacional, regional e universal. E por isso, que tipo de relacionamentos temos com membros das diferentes igrejas, com as comunidades evangélicas, com as outras religiões, podemos pensar num sentido amplo de oikomene. A que âmbito se referem essas relações? O ecumenismo tem normalmente 3 ou 4 dimensões importantes. A dimensão social integra comunidades religiosas por um mundo melhor. A dimensão teológica busca um diálogo na compreensão do mistério de Cristo, do Evangelho, da fé cristã para as igrejas, ou do mistério de Deus, o mistério da vida para as diferentes religiões. O ecumenismo no âmbito, ou a terceira dimensão espiritual, como a Semana de Oração pela Unidade Cristã, a oração que possibilita sustentar as convicções ecumênicas e os passos do ecumenismo. E, finalmente, a dimensão pastoral, a dimensão evangelizadora do ecumenismo. As igrejas podem, precisam ter a capacidade de exercitar a missão comum que todos têm, que é testemunhar o evangelho no mundo. Então, é uma questão orientadora do documento preparatório para o sínodo muito importante. A que âmbito se referem as relações que temos com as outras igrejas, que temos com os cristãos que professam a fé nas diferentes tradições eclesiais? E que frutos podemos colher já desse caminhar juntos de mais de 50 anos? E existem frutos significativos. Estou aqui com um livro de Walter Casper, Colher os Frutos, cosechar os frutos. Um texto significativo que ele busca compilar aqui os elementos principais, né, já de sintonia, de convergência e de consenso mesmo, já adquiridos por décadas de diálogo ecumênico. E, enfim, quais são as dificuldades que nós ainda enfrentamos, né, para testemunharmos juntos o Evangelho entre as diferentes tradições eclesiais. Dificuldades em todos os âmbitos, né, nos quais falamos da causa ecumênica: âmbito social, âmbito teológico, âmbito espiritual e âmbito pastoral. E as dificuldades são muitas, não há dúvidas. Agora, é importante termos consciência de que elas são superáveis na medida em que nós estamos aqui com essa disposição, né, para caminharmos ecumenicamente, sinodalmente, ou fazer um ecumenismo sinodal, uma sinodalidade ecumênica. E esta é exatamente a hipótese, né, digamos, a ser verificada, ou, digamos, esta é a proposta a ser afirmada, que está tanto na perspectiva do caminho sinodal, como nesse documento da Comissão Teológica Internacional, de 2018,
que mostra como é importante pensar a sinodalidade na missão, na sinodalidade como constitutivo da igreja e da sua missão. Então, mostra a ecumenicidade da sinodalidade eclesial, ajuda as igrejas a viverem um intercâmbio de dons, com o qual é possível enriquecer-se mutuamente, caminhando rumo à unidade, como harmonia reconciliada das inexauríveis riquezas do mistério de Cristo, que se refletem na beleza do rosto da igreja. Documento da Comissão Teológica Internacional, que está muito bem presente também na proposta, digamos, do sínodo, de afirmar o ecumenismo no caminho sinodal. A partir desses elementos, colegas, eu quero refletir uns 4 outros pontos, né, que podem nos ajudar a desenvolver a ecumenicidade do processo sinodal global que estamos vivendo hoje em nossa Igreja Católica. Então, primeiro elemento importante é entender que, de fato, todos somos companheiros de viagem. E todos, todos, ou seja, ninguém está excluído. Ninguém tem o direito de excluir ou se auto-excluir do processo sinodal. Porque queremos uma meta comum, a vida em abundância. E viver é sempre conviver. Há sempre carência no viver se eu estou isolado dos demais. E essa expressão, então, tem implicações ecumênicas. E aqui pegamos a Evangelii Gaudium, número 244, onde o Papa Francisco afirma que devemos lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos. E fala isso exatamente na seção de Evangelii Gaudium, que se refere ao ecumenismo. E por isso ele conclama-nos a abrir o coração ao companheiro de estrada, sem medo nem desconfiança. Olhar o que nos une, o que buscamos, que é a paz no rosto do único Deus, que é a paz, a reconciliação entre as igrejas, o testemunho comum. Nesse sentido, então, as relações ecumênicas nos ajudam a uma renovada e aprofundada experiência sobre o mistério da igreja. E nesse mistério da igreja está intrinsecamente presente a sua dimensão sinodal, não há dúvidas. Agora, para isso, há um desafio muito prático, que se trata de alargar, como compreender, os espaços de comunhão, nas suas legítimas diversidades estruturais. Sem enfrentarmos esse desafio, nós vamos ter dificuldades para vivermos o ecumenismo. Como pensar, então, depois mais vou tentar trabalhar alguns elementos que dizem respeito, principalmente ao episcopado, por exemplo, ao ministério petrino, mas já agora as estruturas, as doutrinas, as instituições, como serem alargadas, serem ampliadas, porque o caminhar juntos nos leva a um aprendizado como companheiro de viagem. Nos leva a uma autorrevisão, ou autointerpretação, redimensionamento, né, do modo de ser igreja, de ser cristão. Então, alargar esses elementos, os lugares, os espaços de comunhão, é o grande desafio, porque não se trata de pensar o ecumenismo como cada um ficar na sua condição pura e simplesmente. É um assumir a condição do outro para sermos cristãos e igrejas juntos. Uma das exigências fundamentais para isso é irmos às fontes, retomarmos as fontes
fonte bíblica, na fé comum, na fidelidade à vontade de Cristo, que se realiza, de alguma forma, na ceia comum, ou que expressa o batismo comum que nós temos dos sacramentos, que fortalece a reconciliação, que fortalece a solidariedade para com as pessoas mais necessitadas, empobrecidas, violentadas, injustiçadas, excluídas do nosso contexto. E, enfim, ir às fontes que nos possibilitam testemunho comum, não apenas de uma tradição, no sentido de coisas de passado, mas da atualidade do ser cristão, a atualidade do evangelho. Ir às fontes patrísticas, e ali nós vamos logo nos perguntarmos sobre os elementos estruturais, institucionais que a igreja foi desenvolvendo desde os primeiros tempos, e em que medida eles hoje podem ser e precisam ser assumidos conjuntamente por diferentes tradições eclesiais, para dizermos nós estamos no mesmo lugar, ou nós estamos no mesmo espaço, ou nós estamos vivendo, de alguma forma, elementos que são de sempre enriquecedores e sustentadores da vida da igreja. Então, entre outros elementos, tem a questão crucial aqui dos ministérios ordenados e, de modo particular, o episcopado, pensado por Irineu como uno e indivisível, a solidariedade na dignidade episcopal, e aqui nós temos, então, isso muito presente. Agora, ampliando, então, que vamos tentar lançar essa pergunta, como é possível um episcopado compartilhado entre diferentes igrejas? Ou seja, um ministério de supervisão na organização da vida eclesial e no pastorado, na missão, né? Um ministério de supervisão comum. Então, veja bem que isto não é algo inédito, sempre foi assim na igreja. Niceia, o Concílio de Niceia, em 325, já reconheceu o primado das sedes maiores, mas em comunhão. E hoje, na eclesiologia católica, por exemplo, nós temos muito claro de que a responsabilidade de um bispo pela igreja local não o exime da responsabilidade pela igreja universal. O princípio da colegialidade é de extrema importância, porque a igreja universal é exatamente a comunhão das igrejas locais. Pois como pensar isso para além do catolicismo? Como ler ecumenicamente essa proposta, então, né? De tal modo que nós possamos imaginar a ecumenicidade como que nos ajuda a recuperar dons espirituais que o Espírito de Cristo concede às igrejas e que nós perdemos, porque estamos divididos. Então, um documento muito importante da Comissão Internacional Católica Anglicana, que eu coloco aqui como a sigla SICA, Autoridade na Igreja, o número 1, afirma que dons espirituais de uma igreja podem servir de inspiração às outras igrejas. É isso, e esse pensamento não é distanciado de jeito nenhum do processo sinodal. Um outro elemento muito importante, então, é, naturalmente, nós pensarmos na possibilidade de uma compreensão comum da eclesia. Como pensarmos o que é a igreja? Uma eclesiologia ecumênica. Se me permitem, apresento um outro texto aqui, que eu publiquei em 2007. A unidade da igreja, ensaio de uma eclesiologia ecumênica, publicado pela Paulus. E nesse texto eu coloco algo que eu creio que está muito presente numa caminhada sinodal, que são os elementos bíblicos comuns que nós já temos com as diferentes igrejas. E aí mostra a ecumenicidade
do ser igreja. A igreja como povo de Deus, igreja corpo de Cristo, igreja templo do Espírito Santo, a natureza de comunhão da igreja. Todas as igrejas históricas, pelo menos, professam o mesmo credo, niceno-constantinopolitano, no qual nós afirmamos a igreja una, santa, católica e apostólica. Então, por igreja, tanto local quanto universal, enfim, esses elementos, então, nos ajudam a desenvolvermos num caminho sinodal uma compreensão de igreja que ajude a explicitar aquilo que já é comum entre nós, como esses elementos que eu cito, e a partir deles, então, estamos, digamos, com uma base bastante sólida para trabalharmos os elementos nos quais ainda temos divergências, né, na compreensão de igreja. Então, a Christus Dominus, por exemplo, coloca a igreja local como centrada no Evangelho, naturalmente, na palavra, na Eucaristia, governada por um bispo, enfim, né? O número 14 da Lumen Gentium coloca os elementos que são identitários do ser cristão católico, né? E além desses que eu citei, está aqui a questão da comunhão hierárquica, a comunhão com o bispo local, a comunhão com o próprio ministério petrino, né? No número 14 da Lumen Gentium tem isso bem claro. No protestantismo, há uma compreensão mais dinâmica e menos institucional da igreja, entendida como a congregação dos fiéis em torno da palavra e nos sacramentos. E isto nós vemos claramente no artigo 7 da Confissão de Augsburg, de 1530. Bom, por sacramentos aqui se entende basicamente o batismo e a ceia. E desses sacramentos nós, no diálogo, né, temos reconhecido de modo pleno o batismo, e há elementos de sintonia com relação à sacramentalidade eucarística, mas não há consenso sobre o que é a Eucaristia. Agora, claro, isso depende de qual tradição falamos, né? Há uma compreensão muito própria da ceia de luteranos, outra dos reformados, anglicanos, etc., né? De qualquer modo, aqui há elementos de sintonia, que é isso que eu quero frisar. Há elementos que possibilitam uma compreensão comum de igreja. A igreja se sustenta no Evangelho e nos sacramentos, na tradição reformada. Isso não é distanciado de uma eclesiologia católica, embora tenhamos que explicitar um pouco mais o que entendermos, como entendemos a palavra. Então, a hermenêutica, trabalhar, digamos, uma exegese comum da palavra, e também o que é um sacramento e quais são os sacramentos da fé cristã. Os desafios, portanto, estão no mútuo reconhecimento, no essencial, né? Quais são os elementos essenciais do ser igreja? E por elementos essenciais aqui, nós não queremos buscar um mínimo denominador comum ou ter uma postura minimalista, né? Não se trata disso. Mas, digamos assim, aqueles elementos que, de fato, explicitam a fidelidade ao Evangelho, que não podem faltar para uma consciência cristã, para uma consciência eclesial, né? E é natural, né, que aqui, por exemplo, elementos essenciais, como na eclesiologia católica, né, os ministros ordenados, é natural que entremos em diálogo com as outras igrejas sobre aquilo que nós compreendemos essenciais, fundamentais, ou como sacramentos, ou como o episcopado, enfim, né, o ministério petrino. Qual é a essencialidade desses elementos e como é que o processo sinodal
pode tocar e vai afirmar tais elementos, por exemplo, que é a comunhão na igreja através dos ministérios ordenados, mas, e espero, né, é uma expectativa muito grande, que ao tocar desses elementos, o processo sinodal não deixe de mostrar também a dinâmica ecumênica que eles possuem, ou a dimensão ecumênica que requer, que precisa ser explicitada em tais elementos, né? Um outro desafio é, de fato, na sinodalidade ecumênica, ou num ecumenismo sinodal, afirmar, sim, a unidade na diversidade. A Marlúcia já tocou aqui, a expressão muito cara do Papa Francisco, do poliedro, né? Essa compreensão, né, no interior, né, da eclesiologia católica muito presente, mas que vem naturalmente, que vem em sintonia com o mundo ecumênico. E, aliás, a origem dessa expressão está mais, talvez, no protestantismo do que em nós mesmos. O próprio Papa Francisco cita em seus documentos Oscar Cullmann, né, da Evangelii Gaudium, de quem ele colhe, de quem ele aprecia essa expressão muito forte, unidade na diversidade, que é bom colocarmos um termo a mais, unidade na diversidade reconciliada. E então, a igreja sinodal, compreendida ecumenicamente, pode ser afirmada como comunhão de comunhões. Uma comunhão de comunhões. Né? Então, são igrejas locais que estão reunidas no mesmo espírito, na caridade, na esperança, no batismo, na ceia, na missão, na oração, na solidariedade. E essa forma sinodal de ser igreja, como comunhão de comunhões, então, exercita a sua ecumenicidade quando percebemos que na comunhão também estão presentes ou são chamados também membros das demais igrejas, ou não na comunhão institucional, mas na comunhão nesses elementos de fé, na comunhão do espírito, na comunhão, como falamos antes, na diversidade institucional, diversidade teológica, diversidade linguística, é possível dizer somos a mesma igreja, assim como entre católicos e ortodoxos, por exemplo, ou assim como as diferentes igrejas locais, né? E finalmente, o elemento que eu quero ainda abordar rapidamente, e já concluindo em seguida, para continuarmos a conversa entre nós, mas finalmente é esse dado. Qual visibilidade possível de uma sinodalidade ecumênica? Ou seja, é necessário afirmar instrumentos que possibilitam exercer a autoridade, por exemplo, desculpem a grafia aí do termo, que no slide aqui, é a autoridade na orientação das comunidades, formulando regras de fé ou normas de vida. Retomo o documento da Comissão Internacional Católica Anglicana, Autoridade da Igreja. Uma visibilidade da sinodalidade ecumênica devem possibilitar as igrejas a consultarem-se mutuamente no discernimento da verdade. E aqui, então, o vínculo entre sensus fidelium, que não se encontra apenas na tradição católica, o Espírito possibilita o senso da fé, o sentido da fé, a sensibilidade da fé a todo cristão batizado, para ficarmos apenas dentro do mundo cristão, né? Não abordarmos o diálogo das religiões no momento, mas esse sensus fidelium vinculado a uma praxis sinodal da episcopé. É a questão da autoridade da igreja, ou é a questão do governo da igreja local, ou é a questão, enfim, da orientação pastoral. Como é possível, então,
e eu creio que é isto o cerne da questão, e nós católicos temos muita dificuldade para isto, como incluir, ou como não incluir, perdão, como perceber que a praxis sinodal da episcopé requer o senso comum dos fiéis, ou requer a atuação do laicato, requer o testemunho, a cooperação, a colaboração de toda pessoa batizada, né? Então, o ministério, ou os dons, carismas, a missão dos leigos aqui é muito importante. E nessa perspectiva de uma estrutura sinodal, ecumênica, é importante lembrarmos a 5ª Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, realizado em Nairobi, em 1975, que propõe uma comunhão conciliar. Comunhão conciliar é entendido como um modelo de estrutura sinodal, uma qualidade de vida no âmbito de cada igreja individual, em comunhão com outra igreja, né? Então, uma comunhão de igrejas separadas no espaço, na cultura, no tempo, na linguagem teológica, em ritos litúrgicos, ou separadas em instituições, não precisamos ter uniformidade institucional para vivermos a comunhão, mas estamos numa comunhão de fé. E vivemos essa comunhão em sacramentos que são reconhecidos por nossas igrejas. E somos orientados também por ministérios mutuamente reconhecidos para gestar as divisões. Então, essa expressão de comunhão conciliar nos leva a 3 desafios. O primeiro, rever o ministério da episcopé. E esse ministério da episcopé mostra que os bispos têm uma responsabilidade particular na promoção da fé, no discernimento da fé, né? Como salvaguarda da unidade. O ministério do episcopado é exatamente favorecer, fortalecer a comunhão, a unidade, né? Então, a episcopé, nesse sentido, é intrínseco à estrutura da igreja, né? É um benefício para a coinonia na fé, a coinonia eclesial. Contudo, há divergências entre as igrejas. Todas as igrejas têm esse ministério de supervisão, que chamam de modo diferente. Os luteranos chamam de pastor sinodal, por exemplo, né? E cada igreja chama de uma forma. Então, há um ministério de supervisão, mas há divergência na compreensão do sujeito desse ministério, da forma como ele é exercido, a sua natureza sacramental ou não. Então, os pastores, visitadores, superintendentes das igrejas, né, que exercem esse ministério de supervisão numa região pastoral, numa região eclesial, num sínodo, mas que o entendem apenas como temporário, apenas como funcional, e não propriamente, digamos, oriundo, ou não propriamente de natureza sacramental, como é a tradição católica e a tradição ortodoxa. Então, o método, né, e a forma de compreensão da episcopé é diferente, não obstante o fato de que as igrejas tenham esse ministério. Todas elas possuem esse ministério. Um segundo elemento, junto com a compreensão do que é a episcopé, então, qual a possibilidade da ecumenicidade da episcopé? E aqui 2 fatos, ou 2 caminhos. É possível uma episcopé compartilhada entre as igrejas? Mútuo reconhecimento do ministério episcopal, do ministério bispo, da natureza episcopal, estrutura episcopal da igreja?
Vejam, isto não é apenas uma, digamos, hipótese assim, no âmbito teórico. É aquilo que aconteceu, né? Aquilo que já aconteceu, né? No primeiro milênio, por exemplo, ou até, digamos, mais do que o primeiro milênio, pensamos até o século XVI, né? Tanto no Oriente quanto no Ocidente, mas vejam que ainda nos dias de hoje, nós temos no interior da Igreja Católica, por exemplo, um bispo ocidental, da Igreja Ocidental, da Igreja Latina, que pode supervisionar ou exercer o ministério da supervisão, o episcopado, com católicos armênios e maronitas, né? Que são católicos, são ritos diferentes, mas mostra, assim, a possibilidade de compartilhar o episcopado. Se pegarmos, por exemplo, na Alemanha, tem as famosas Landeskirchen, né? Evangélicas unificadas na Alemanha entre reformados e luteranos, né? Um ministério de supervisão comum para as igrejas que estão reunidas, né? Na Alemanha. Então, a base é o reconhecimento da pertença à mesma igreja, à mesma fé apostólica, para então podermos reconhecer o mesmo ministério. Então, em que medida o sínodo poderá pensar no ministério partilhado entre igrejas diferentes? É uma questão que se levanta, né? Por que não, se pensarmos em Curitiba, por exemplo, aqui uma paróquia que tenha igrejas diferentes, por que não desenvolver projetos de missão comum entre párocos e pastores das demais igrejas, né? Ou uma cidade onde tem o bispo e tem o pastor sinodal? Por que não desenvolver projetos de missão comum e partilhar o ministério, o exercício, né, de coordenação desses projetos? Isso não é impossível, né? E então, poderia-se também pensar numa colegialidade ecumênica dos ministros da igreja. Né? Por que não pensarmos em mais reuniões? Eu recordo, se me permite citar aqui, Dom Orlando Brandes, quando era bispo da diocese de Joinville, ele se encontrava periodicamente, aí eu não consigo dizer se era semanal, quinzenal ou mensal, mas não era mais do que isso. Quer dizer, não era menos do que isso, perdão. Pelo menos mensalmente, se não era semanal, se encontrava com um pastor sinodal num sábado de manhã para fazerem as laudes, rezarem os salmos e tomarem café juntos. E falar sobre a realidade de Joinville, a cidade de Joinville, a sociedade e a missão às igrejas em Joinville. Então, por que não viver mais encontros, mais reuniões entre paróquias de igrejas diferentes numa mesma região, num mesmo bairro, numa mesma cidade? Isso não é impossível. E, finalmente, o grande desafio também, pensar ou repensar o ministério petrino. E essa proposta, o João Paulo II já apresentou na encíclica Utilum Sint, no número 95, né? Na qual ele solicita às igrejas propostas, enfim, que ajudem a colocar o ministério petrino numa nova situação. Essa expressão é muito significativa na Utilum Sint de João Paulo II. Essa nova situação atual, na qual nós vivemos num mundo plural, onde assumimos a diversidade como constitutiva, a pluralidade constitutiva da realidade, também na fé cristã, também na realidade eclesial, a pluralidade é compreendida como dom do Espírito. E o Papa Francisco tem essa expressão muito forte, muito forte. E o modo de
Papa Francisco exercer o ministério, mostra-se fortemente aberto ao diálogo, também sobre o seu ministério, o modo de ser Papa na Igreja. Não se trata de abrir mão das convicções do ministério petrino, não é isso, mas colocar essas convicções em diálogo com outras igrejas. E a grande pergunta é como fazer com que o ministério petrino seja, de fato, um serviço de unidade, reconhecido pelas diferentes igrejas. Então, o que está em jogo não é o ministério petrino que está em questão. Isto é bíblico e as igrejas também o compreendem num diálogo teológico. O que está em questão é o modo de exercer o ministério petrino para que possa ser, de fato, um serviço à comunhão eclesial. Então, são desafios, né? Eu não sei até que ponto o processo sinodal vai abordá-los, vai tratá-los em perspectiva ecumênica, mas lançamos aí como uma possibilidade para avançarmos na busca da comunhão na fé cristã. Obrigado pela paciência de vocês em me ouvirem. Marlúcio, devolvo a palavra para você ou para o Josélio, quem quer Penso que a para proposta um diálogo com os demais participantes, né? Quem quer coordenar nesse momento? A proposta do curso é que, nesses 30 minutos finais, haja uma interação, né? Uma participação, seja por perguntas, contribuições, não é? E nós não queremos, assim, avançar no tempo para possibilitar, não é? Essa participação, então está aí aberta. Eu não sei se o Josélio está entre nós para coordenar isso, se as pessoas levantam as mãos, se as perguntas vêm pelo chat. Vamos ver aqui, não tem pergunta nenhuma aqui. Tem um agradecimento do Antônio Gabriel Cerqueira, agradecendo a mim, ao professor Padre Elias, pelas exposições. Alguém tem alguma questão? Boa noite. No primeiro momento, eu vi este sínodo como um diferencial, né, dos demais, onde a base da igreja, né, onde os participantes terão, é melhor dizendo, terão a possibilidade de participar, né? Porque quando o Papa Francisco nos remete a uma igreja em saída, todo o povo da igreja ele tem que estar ciente da missão. Então, esse caminhar juntos, ele nos remete, como o padre acabou de dizer, né, de nos formar, que é uma igreja diferente. Eu não vi a igreja dessa forma antes. Então, Papa Francisco sempre iluminado pelo Espírito Santo. Era essa a minha observação. Obrigado, boa noite. Obrigado, José, pela sua contribuição aqui. De fato, né? Aparece, de certo modo, como novidade, né? Você diz, eu não vi a igreja antes assim. É uma provocação, né? Para propor novas formas de ser igreja que sejam mais condizentes com os tempos atuais. E o Papa Francisco é muito corajoso nisso, José, porque ele fala, por exemplo, no Evangelii Gaudium, que essa novidade precisa passar por um processo de reforma ampla e profunda. Ampla e profunda. Ampla em todos os aspectos.
na organização pastoral, desde a paróquia, desde a comunidade de base, até a Cúria Romana, e na teologia, na categoria, na linguagem, né, nas doutrinas, na formulação da doutrina, enfim, nas devoções, ou seja, no modo de ser católico, que seja mais fidedigno possível aos elementos que são essenciais e não ficarmos nas periferias, né, da vida desses elementos ou da vida cristã. E não tem medo de tocar nas estruturas da igreja, né? Bom, você diz isso é novo. De certo modo, quer dizer, isso é do Concílio Vaticano II, né? Proposta de reforma. A igreja sempre necessitada de reforma. Você tem o número 6 de Unitatis Redintegratio, onde é muito forte nisso. O número 8, que pede uma conversão da igreja para que seja mais conforme a igreja que Cristo quer, né? Agora, o novo, qual seria, que eu vejo aqui? É a inclusão ou assumir a contribuição de todos e todas na igreja. A reforma eclesial, o processo sinodal, a ecumenicidade da igreja não é da competência apenas de uma parcela da igreja ou de um setor, é da igreja como um todo neste caminho de conversão sinodal. Eu acho que essa é uma das grandes novidades deste pontificado. Professor Elias, Pode falar. eu só queria fazer um comentário, assim, que não sei se eu estou correta no que eu vou falar, mas eu acho que, assim, durante a fala de vocês dois, é uma coisa que, assim, veio muito para mim, assim, que eu preciso compartilhar. Eu percebo, assim, que a igreja fica bastante na questão teórica, mas eu sinto falta da ação prática do ecumenismo. O senhor diz que nós já temos resultados de 50 anos aí de uma caminhada, mas quando a gente olha para uma paróquia, para uma comunidade local, em nenhum momento, pelo menos da paróquia onde eu frequento, e eu não frequento uma só, frequento mais de uma paróquia, eu nunca vi em nenhum momento da paróquia local a discussão sobre ecumenismo, como que a gente, no cotidiano da minha comunidade, como é que eu vou trabalhar isso? Então, eu vejo assim que o sínodo, primeiro que assim, quando a gente começa a trabalhar o sínodo, as pessoas não sabem nem o que significa sínodo, né? Então, você tem que fazer todo um trabalho de orientação para entender o que é esse participar junto, esse caminhar junto. Então, assim, eu acho que talvez a grande saída fosse a gente trabalhar em questões práticas, como o senhor falou, vamos fazer uma ação conjunta, então vamos decidir que vamos trabalhar, sei lá, pela África, todos vão trabalhar, todas as religiões, né, as cristãs vão fazer esse trabalho junto. E a partir disso, talvez a gente tivesse que partir para o desenho da teoria, claro, inspirados pela Bíblia, por tudo que a gente já tem, mas talvez se focar menos na teoria e ir mais para o prático, que eu acho que o povo precisa ver ações práticas, né, para que eles entendam e compreendam, porque comunismo para muitos é uma palavra difícil que não consegue se entender, sínodo muito menos. Então, se eu partir de ações práticas para dizer, olha, isso aqui significa sínodo, isso aqui significa ecumenismo, talvez a igreja tenha mais resultados positivos nesse sentido. Assim, é uma questão que eu gostaria de colocar aqui já desde o começo do curso. Eu tenho sentido assim que talvez uma das saídas seja realmente a questão mais prática do que a teoria, porque as pessoas têm dificuldade, e assim fica muito para que cada um busque entender a teoria, né? Quando você está na prática e é uma ação conjunta, um ajuda o outro e acabam se entendendo e segue o caminho. Era isso. Concordo. Foi a Simone que falou, né? Sim.
Obrigado, Simone, concordo perfeitamente, porque ecumenismo é um processo de vida. Diálogo é vida. Eu recordo uma expressão muito forte de Frère Roger. Frère Roger, fundador do movimento TZ, eu conheci em 97, numa assembleia das igrejas europeias, em Graz, na Áustria. E ele fazia muitos encontros com a juventude, né? E lá pelas tantas, um jovem fez para eles uma pergunta muito em sintonia com o seu comentário aqui. O senhor fala tanto de ecumenismo, o que é ecumenismo? Aí Frère Roger perguntou, aliás, respondeu para aquele jovem: meu irmão, ecumenismo é sentir o coração do outro com o teu coração. Ecumenismo é vida, simpatos, igual sentimento, compaixão, solidariedade. E isso diz respeito, sim, aos problemas da rua, do bairro, né, do município, o problema ambiental que hoje nós sofremos, como a escassez da água, ou problemas de enchente, abundância, não digo abundância, mas a falta de estrutura para suportarmos a abundância de chuvas, não a abundância de água, né, que estão vindo em algumas regiões do nosso país. O que essas questões dizem às igrejas ou às religiões? Ou quais os compromissos de fé que nós podemos assumir em conjunto? Concordo plenamente contigo. Eu falei antes das dimensões do ecumenismo, e duas delas são eminentemente práticas. 3 são eminentemente práticas: a dimensão social, a dimensão pastoral e a dimensão espiritual. Agora, o que é preciso? É preciso nós dizermos fortemente e claramente ao ministro ou a uma ministra, a quem orienta uma comunidade de fé e tem posturas antiecumênicas: você está desobedecendo o Concílio Vaticano II. E você está desobedecendo o magistério conciliar e pós-conciliar, o magistério do Papa Francisco. A que igreja você pertence? Porque se trata de uma obediência não ao magistério pura e simplesmente, mas uma orientação do magistério conciliar e do pós-concílio em sintonia com aquilo que nós entendemos do Evangelho de Jesus, que é da comunhão, da caridade, da comunhão de fé, da comunhão do discipulado, da comunhão no segmento, né? Então, uma comunidade que não desenvolva sua ecumenicidade é carente na sua eclesialidade e, consequentemente, na sua missão. Concordo plenamente contigo, Simone. Eu também concordo com a Simone e sinto assim que nós temos muitos passos a dar, sabe? Nós temos algumas iniciativas ainda muito tímidas, né, em relação ao ecumenismo, e agora eu falo em termos de igreja particular, né, de Curitiba, que é aquela onde eu estou inserida e posso falar com mais autoridade, não é? Me causa surpresa, né, depois de quase 60 anos do Concílio Vaticano II, que o sínodo sobre sinodalidade ainda seja uma novidade, né? A gente percebe assim que está sendo uma oportunidade ímpar de dar efetividade ao Concílio Vaticano II, né? Uma oportunidade assim sem igual. Mas, por outro lado, é como se nós ainda não acreditássemos na beleza do ecumenismo. É como se nós estivéssemos ainda muito tímidos. E eu dou um exemplo muito prático.
acabamos de encerrar a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Eu não sei em quantas paróquias em Curitiba foi divulgado que estava acontecendo. E que tinha uma programação bonita em nome do MOVEC, Movimento Ecumênico de Curitiba. Então, quando a gente percebe que a própria igreja silencia e deixa de participar de um momento, deixa de fazer uma experiência espiritual de ecumenismo, quando o padre que vem não traz o seu rebanho, quando o pastor que vem não traz o seu rebanho, quando o reverendo anglicano que vem não traz o seu rebanho, me dá a impressão de que a gente ainda não acredita nessa riqueza e nessa beleza, e não oportuniza, né, para as pessoas viver essa beleza. E eu digo isso porque a noite de encerramento aqui foi de uma beleza, de um clima que me surpreendeu. Sabe aquele clima de paraíso? Que se o mundo acabasse ali, estava todo mundo pleno. E eu fiquei pensando, por que não tem mais gente a experimentar isso? Né? Quando um coral ecumênico se apresenta, olha, era de uma luminosidade, de uma beleza, de uma alegria, eu diria, sobrenaturais. Porque nós tivemos a oportunidade de experimentar. Na prática, o que era viver ali sem saber quem era anglicano, quem era luterano, quem era quem, e eram todos membros do mesmo corpo. E aquilo nos deu uma alegria tão grande, tão grande. Mas, quando depois, no outro dia, algumas pessoas falam, nossa, eu nem sabia que estava acontecendo essa semana. Bom, alguns souberam da semana porque tinham orações próprias no folheto litúrgico, né? Se rezava ali porque estávamos na Semana de Oração pela Unidade Cristã. Mas que não se soubesse que aqui em Curitiba existe um movimento ecumênico que tinha atividades, celebrações sendo realizadas, não é? Então, é como se a gente, de repente, despertasse para uma realidade. Olha, parece que a gente não acredita muito de que é possível celebrar juntos, é possível fazer projetos juntos, e aqui me recordo da fala do pastor luterano na primeira noite lá na Igreja Ortodoxa Ucraniana de Antioquia, quando ele lançava uma proposta que tenhamos projetos comuns, não é? Dentro da cidade de Curitiba, sobretudo no âmbito social, e ele lançou esse desafio. Mas, olha, se a gente não cuidar, morre ali na proposta dele e ninguém se lança para viver isso junto, experimentar essa beleza, não é? Eu queria trazer aqui um pedacinho da fala do reverendo anglicano, quando ele diz assim, na sua reflexão, né? Porque na noite católica, quem tem essa experiência bonita de troca de púlpito, né? Então, dizia o reverendo Glauber, que é um convite para que nos desnudemos do jugo pesado que dificulta a nossa caminhada. Um convite para que retornemos à profundidade simples da nossa igreja batismal. Um convite para que voltemos à oferta comum de nós mesmos, que nos tornou apenas um só rebanho, sob a tutela de um só pastor. É um convite para que retornemos ao evangelho puro e simples, que é capaz de nos fazer olhar uns para os outros como irmãos e irmãs. O jugo dos fariseus criava um ambiente competitivo entre os alunos. O jugo de Jesus causa comunhão, é caminho de unidade, solidariedade, ecumenicidade e amor. Então, de fato, fazendo a experiência, né, aquilo que a Simone falava, vivendo na prática, a gente experimenta essa beleza, que é, de fato, voltar à essência. Porque o evangelho é sempre boa nova, é sempre novidade, mas é voltar à essência lá, né, do que é ser igreja.
e eu li nesta semana um artigo muito interessante de um reverendo anglicano que ele fala sobre a diversidade e autoridade dentro da igreja anglicana. E ele fala a partir de uma reflexão do Evangelho de Marcos 9, sobre aqueles discípulos que caminhavam, e quando Jesus chega em Cafarnaum, ele perguntou: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Quando a conversa era quem era o maior. Então, eles se afastaram do mestre, deixaram de aproveitar aquele caminho na companhia do mestre para ficar discutindo quem era o maior, quem era o melhor. E perderam a oportunidade de caminhar com Jesus, não é? Então, às vezes, a gente, como igrejas cristãs, estamos perdendo a oportunidade de fazer um caminho em unidade, um caminho junto com o mestre, porque ficamos discutindo entre nós quem é o maior, quem é o melhor, quando a gente pode ter projetos comuns, né? Como dizia o padre Elias, no nosso bairro. Por que não nos encontrar ali com as denominações cristãs ali, e até não cristãs, presentes, para que a gente possa desenvolver? E é nesse sentir junto, sentir o coração do outro, pensar junto, que o Espírito Santo vai suscitando as novidades e vai dando as luzes, não é? E aí a gente consegue experimentar o que é para além da igreja, que é o reino dos céus. Mais alguém? Boa noite. Olá, Carolina. Oi, padre. Hoje eu li no Vatican News, não sei se vocês viram, uma audiência do Papa Francisco com os participantes da plenária do dicastério para o diálogo Isso. interreligioso. Sim. Tão bonito ali, eu vou só fazer uma partilha e talvez despertar aí no restinho de tempo que nos cabe aqui, para a gente trazer também o interreligioso um pouquinho para... que a gente já trouxe, a gente está falando, né? A gente está falando de fraternidade universal, a gente está falando da Fratelli Tutti, enfim. Mas só para a gente colocar esse termo também, eu vou falar rapidamente aqui uma anotação que eu fiz dessa minha leitura, né? Hoje, do Vatican News. A missão do diálogo interreligioso é promover com outros fiéis de maneira fraterna e convivial, né, padre? Essa palavra convivial, que eu acho que é um pouco isso que a Simone estava falando de prática, né? O caminho da busca de Deus. Então, promover de maneira convivial o caminho dessa busca de Deus, tão aberta, né? Tão, enfim, considerando as pessoas de outras religiões, não de forma abstrata, mas de forma concreta, com uma história, com desejos, com feridas e sonhos, né? Então, só para trazer um pouquinho, padre, aí para o senhor que é o nosso professor aí, né? O senhor e a outra professora desse diálogo ecumênico e interreligioso. Também na formação presbiteral, né, padre? Que o senhor tem um livro tão maravilhoso, né, sobre o tema. Era isso. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigado a você, Carolina. De fato, é preciso... Vocês lembram do orelhão de rua? O que é que a gente dizia quando dava ligação? Caiu a ficha. Olha, é preciso cair a ficha de que o mundo é religiosamente plural e que esta pluralidade tem lugar no desígnio salvífico de Deus, no projeto de Deus. De alguma forma, fazer uma leitura teológica, e não apenas sociológica, fenomenológica, do pluralismo de religiões.
E aí, então, temos condições de perceber a superabundância de sentido de Deus, para além de uma religião. O mistério que encontra formas plurais, diversas, de se manifestar. E o mistério que nós, de alguma forma, concentramos na pessoa de Jesus, de Nazaré, o que ele revelou para nós, né? Mas que ele se faz caminho de algo, digamos, amplo, que é o reino, né? Do qual ninguém está excluído. Quando vai cair a ficha? Entende? Quando vamos nos dar conta que, de fato, nós não somos únicos agraciados por uma fé, né? Agraciados pelo Espírito, agraciados por digamos, por uma origem e uma finalidade, né, dimensionada ao infinito, à eternidade, né? E que, então, não sendo únicos, como consequência, a sinodalidade exige caminhar juntos, respeito, cooperação interreligiosa, de tal modo que expressamos de uma forma muito mais coerente a nossa própria fé, né? Não acolher esta multiplicidade das formas como o Espírito se manifesta nas religiões eu diria, não apenas uma fragilidade da própria hermenêutica, da compreensão da própria fé, mas é carência na própria fé. Querer restringir a ação do Espírito apenas numa tradição religiosa. Não tem como. Não tem como. Okay. Ok. Então, digamos, são elementos, né, de reflexão que o processo sinodal nos coloca aqui na dinâmica do diálogo ecumênico, e a Caroline agora provoca uma outra conversa, não outra, a continuidade da conversa na perspectiva mais interreligiosa, né? Marluce, então, quem sabe no futuro a gente pode pensar nessa temática. Se não aqui, né, Josélio, né, no curso atual, mas podemos pensar em futuras parcerias aí com o Núcleo Ecumênico Interreligioso da PUC do Paraná, de repente. Ok? Perfeitamente. Padre Elias, é uma reflexão muito importante, muito atual, e que necessita de muita coragem para tocar o dedo, né, não digo nessa ferida, mas nessa parte dolorosa que a gente sente, essa dor no corpo da igreja, né, que Cristo nos apresenta. Isso é um desafio, mas a vida é feita de desafios, e é assim que nós crescemos e ficamos mais fortes, né, como comunidade de Cristo, né? Então, ficamos muito, muito felizes com a palavra do Senhor, com a palavra da Marluce. A gente tem esse momento que é um momento escasso, a gente queria ficar falando mais tempo, mas todos temos compromissos, né? A gente entende que depois de um dia de cansados, trabalhos, preocupações com o trabalho, com a família, com as pastorais que a gente cuida, a gente vê as pessoas se reunindo aqui, discutindo, animadas. É realmente muito, muito, muito motivador. Ficamos muito contentes com isso. Muitas pessoas nos comunicam que queriam estar presentes, mas por motivos de estudo, de trabalho, de outras atividades não podem estar. Mas esse curso, que tem mais de 100 participantes, ele está sendo gravado, e essa aula está sendo entregue para outros colegas que estão assistindo depois. Mas a riqueza de participar do evento é poder discutir, né, Padre? É poder discutir, né, Marluce? Trocar ideias, ouvir esses testemunhos de fé e essas experiências de vida.
Então, em nome da Faculdade Vicentina, em nome da direção, em nome da coordenação, em nome do professor Edmar, que estava aqui trocando mensagem comigo até agora, perguntando se estava tudo bem, ele é sempre muito preocupado. Eu quero agradecer a sua presença, Padre Elias, quero agradecer a sua presença, Marluce, e a todos e todas que estiveram aqui conosco nesse encontro. E lembrando que nós teremos um encontro na próxima terça-feira, às 7h30, tá bem? Então, sendo isso, me despeço de todos, mais uma vez agradecendo, expressando nossa gratidão e deixo um grande abraço. Se cuidem, fiquem bem e que Deus os abençoe a todos e todas. Muito obrigado, gente. Um abraço, boa noite. Boa noite. Obrigado Boa a noite vocês. para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Caroline.